a entender o BI, Lucas, o que acontece que é muito comum para quem está começando e para quem nunca mexeu com BI. É pensar que o BI e o Excel, eles são a mesma coisa, tá? É, o que a gente tem que entender? Que o Excel, ele trabalha com tipo de linguagem e tudo que eu faço em BI são duas outras linguagens. Quando eu falo isso, quando a gente entende isso, quer dizer o seguinte, que eu vou utilizar, no caso do Power BI, o Excel apenas como base de dados, para que essa base de dados, em cima dela, eu consiga ter relatórios para trabalhar. Isso aqui está claro ou não? Uhum. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, né, um fluxo de caixa que eu montei ali. Eu criei aqui uma movimentação, né, mostrando para mim a movimentação, as entradas, as despesas e os saldos, certo? Aí eu tenho esses dados de 2014, 2015, 2016, 2017, tá? Logicamente, como não tem nada, né? Por exemplo, olha, eu não tenho nada em setembro de 2017, então ele coloca em branco. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui em agosto. Eu acho que eu não tenho nada em 2017. Acho que eu só coloquei por desencargo de consciência. Ó. Então, o que acontece? Você tem uma análise, né, no caso do que a pessoa pediu, aqui dentro dele. Mostrando para mim a movimentação, mostrando a entrada, mostrando as despesas, mostrando os saldos. E eu tenho os meus relatórios. Só que para trabalhar com isso, eu vou precisar ter os meus campos, que são, na verdade, as minhas consultas, certo? Bom, então vamos começar a criar isso aqui. Primeiro, eu vou vir aqui no pegar um arquivo novo, né, que a gente precisa estar trabalhando com ele. E vamos pegar os dados. Então vou vir aqui em importar dados do Excel, que é onde está a minha tabela, e vou pegar aqui a minha base de dados. Bom, quando eu for trabalhar com as minhas bases, isso daqui está numa planilha só, mas nada impede de eu estar trabalhando com várias, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a tabela 1, eu tenho a entrada e eu tenho a saída. E essas três tabelas, antes de eu manipulá-las, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro transformar esses dados, porque se eu não transformar esses dados, o BI ele não consegue manipular. Então eu vou clicar no tabela 1 aqui, no entrada e no saída. Só que eu não vou carregar, tá? Acho que eu vou pegar diária aqui, será que tem alguma coisa? Tá. E config também. Vou pegar tudo aqui pra gente ver o que eu posso montar. Aí eu vou pegar isso daqui, ó, e vou clicar em transformar dados. Por quê? Porque primeiro eu preciso ver como que anda os meus resultados aqui, ó. Então eu vou transformar dados. Aí essa base de dados que ele abriu, ela está dentro do Power Query, Certo. certo? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui só as entradas e saídas, então essa tabela aqui eu não vou precisar mexer com ela. Diário, aí sim, ó. Então esse diário aqui, nota que a minha tabela ela tá cheio de informações que tá bem bagunçado aqui, ó. Então eu vou ter que começar a limpar. Por exemplo, aqui, ó, esses campos nulos aqui, ó. Esses campos nulos eu não quero. Então é fácil, ó. Eu venho aqui onde está escrito o column, né, que tem esse filtro, e vou falar que eu quero tirar os nulos. Pronto.
certo? Aí, essa informação que está aqui, ó, última linha e linha inicial, foi que está lá tá lá no meu Excel. Então, essa análise para mim, ela não vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa linha daqui, ó. E como que eu faço isso? Eu vou em página inicial, vou pedir para remover as linhas e remover as linhas superiores. Vou pedir para tirar ela. Uma linha só que está ali, vou dar OK. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa minha tabela de diário, aqui em cima está escrito data, tipo, categoria, movimentação, transformar tudo isso daqui em coluna. E também é bem fácil, ó. Vou vir aqui e usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto. Aí, essas outras colunas aqui, ó, eu não preciso delas. Então, clico na primeira, vou até a última, seguro o Shift e vou pedir para remover, ó. Então, botão direito do mouse, remover colunas. Beleza. Aqui o saldo, eu vou falar que eu quero em número decimal fixo. Movimentação, eu quero em número decimal fixo. Categoria está normal. Beleza. Então, a minha tabela de diário, ela já está pronta. Tá? Vou aqui no configuração, ver o que eu tenho que montar aqui. Aqui eu não tenho nada. Diário, eu não tenho nada. Saída, eu não tenho nada. Entrada, eu não tenho nada. E a minha tabela 1, né? Ela também aqui eu não preciso fazer muita coisa com ela. Então eu vou fazer o seguinte. A minha tabela 1 e a minha tabela diário, elas estão basicamente com as mesmas informações. Dentro do meu Power Query, né, dentro que eu vou usar lá no Power BI, essas tabelas aqui, eu não vou precisar delas, porque eu já tenho a informação aqui, ó. Certo? Tá entendendo ou não? Uhum. Então, sim, ó, essa entrada aqui, ó, vou fazer o quê? Vou clicar com o botão direito do mouse e vou excluir. Essa saída, vou excluir. Esse diário aqui, ó, eu vou excluir. E essa configuração eu vou excluir. E essa tabela que está aqui, eu vou falar para ela que ela vai ser chamada de vendas. Certo? Uhum. Bom, aí você pode perguntar, e lá na base de dados? Lá na base de dados não se altera. Por que não se altera? Porque eu estou pegando a informação e fazendo apenas uma vinculação, tá? Agora é o seguinte, eu preciso despivotar esse dado. Então aqui, por exemplo, no tipo, ó, eu tenho entrada e saída. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar para ele que essas duas colunas aqui, ó, essa coluna aqui, ela tem que falar para mim a minha movimentação ou o meu saldo em relação à entrada e saída, tá? E como que eu faço isso? Vou vir aqui no tipo, vou pegar o transformar e vou procurar aqui por coluna dinâmica, ó. Então, ó, clico no tipo, coluna dinâmica. Aí ele vai perguntar para mim o seguinte: você quer dividir essa coluna aqui, ó, tipo, pegando que valor? Eu vou pegar então o valor de saldo. Ó. Prontinho. Agora eu tenho a entrada e eu tenho a saída. Certo? Agora, com isso pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a trabalhar os dados lá no Power BI, né, no Power Pivot. Então vem aqui nele, ó, fechar e aplicar.
Beleza. Então, a minha tabela de vendas tá aqui, ó. Ok? Então, eu tenho as entradas e eu tenho a saída. Certo? Ó. Ok? Ok. Beleza. Então, agora, o que que eu preciso fazer, né? Eu preciso pegar aqui e trabalhar. Opa, peguei a tabela errada aqui. Eu preciso criar uma tabela de calendário. Por quê? Porque as duas têm que se conversar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, na base de dados e vou pedir uma nova tabela. Essa tabela aqui eu vou chamar de calendário. E eu vou colocar assim, ó, calendário alto, que é mais rápido para a gente criar o calendário. Né? Com a tabela calendário criada, esse meu campo date aqui, ó, não fica muito legal. Então, eu vou dar um duplo clique nele e vou escrever data. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou falar que eu quero deixar ele com dia, mês e ano. Vou pedir para ele uma nova coluna, né, que eu quero uma tabela de medida, e vou falar para ele que eu quero trazer o mês. Então, vou colocar aqui, ó, mês, né? Aí eu coloco a função month e vou pegar o campo data da tabela calendário. Tá? E eu quero pegar também o ano. Então eu vou vir aqui, ó, nova coluna. Vou colocar aqui ano, pego a medida year e vou pegar de novo o campo data da tabela calendário. E para a gente poder terminar, eu quero pegar e trabalhar colocar o nome do mês, para ficar fácil para eu ver. Então eu vou fazer o seguinte, ó, nova coluna, botão direito, nova coluna. Então eu vou colocar assim, ó, mês abreviado. Aí coloco igual format. Por que format? Porque o format é a função texto que eu uso na medida DAX. Então eu vou colocar aqui o data da tabela calendário e vou colocar que eu quero o mês. Então eu coloco MMM. Pronto. Bom, depois que a minha base de dados ela está pronta, para o Power BI ou para o BI funcionar, eu tenho que fazer uma relação. Então o que, que eu preciso fazer aqui? Vou vir no modelo e vou pegar a minha data da tabela calendário e relacionar com a minha data da tabela vendas. Opa, o que será que está acontecendo aqui? Só um minutinho, deixa eu ver por que, que ele não está conseguindo pegar a data. 2018. Ah, tá. Deixa eu só. Formato, né? Não, não era para dar problema de formato, não. Mas eu vou deixar. Ele está falando que está tendo datas iguais, 13 de 1 de 2018, mas eu vou tentar ver se o problema é esse, mas eu acredito que não. Aí, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha base de dados.
estranho, porque a data está correta. Bom. Agora sei o problema. O que acontece é que eu não tenho datas repetidas aqui, tá? Aí o que aconteceu? Como eu não tenho datas repetidas aqui, tá vendo, ó? Eu não tenho datas repetidas. Aí eu tive que fazer a verificação contrário. Eu tive que pegar de vendas para calendário e não de calendário para vendas, tá? Por quê? Porque o calendário ele está pegando de 2018 até a data de hoje. E como eu não tenho datas repetidas, ele não consegue fazer a linkagem do outro lado. Mas como eu fiz ao contrário, agora vai funcionar bonitinho, tá? Bom, já fiz a relação. O que eu preciso fazer agora? É pegar essa minha tabela aqui e começar a entender o que eu vou ter que trabalhar com ele, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Eu tenho que fazer o meu total de movimentação. Eu tenho que fazer o meu total de entrada. Eu tenho que fazer o meu total de despesas e tenho que fazer o meu total de saldo. Quando eu trabalho com isso, né, eu vou ter que criar as medidas. Então, o que são as medidas? Deixa eu abrir aqui o arquivo novo. Então, as medidas, você já deve conhecer isso, mas só para desencargo de consciência. Então, a medida é a maneira como fazemos as funções no BI, tá? Pode ser utilizada a linguagem DAX ou M. O M é exclusivo para o Power Query, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com a linguagem M, porque ela é um pouco mais complexa para você montar, sendo que o resultado das duas é o mesmo, tanto na linguagem M quanto na linguagem DAX. Então a gente vai usar basicamente a linguagem DAX aqui. Então é o seguinte, o que acontece? Tudo isso que você está vendo aqui são análises que você precisa fazer. Então é o seguinte, tá? Que nem eu estou falando aqui para ele, que eu estou mostrando uma soma de despesas por categoria. Então o que eu tenho que ter para fazer isso? Eu tenho que somar minhas despesas e tenho que ter a categoria. Então essas relações que você tem que fazer antes de montar o BI, tá? Então, Lucas, por que eu estou falando isso, né? Porque muito aluno meu, né, que quer trabalhar com Power BI, ele pega a base de dados, aí ele joga no Power BI e depois que ele fez a coisa no Power BI, ele volta para a base de dados e quer arrumar, e quer montar alguma coisa na base de dados. Não funciona. Por que não funciona? Porque as linguagens são diferentes, entendeu? Então, assim, tudo que você for fazer no BI tem que ser feito exclusivamente no BI. Tudo que for feito no Excel tem que ser feito exclusivamente no Excel. Eu não posso, por exemplo, faço a base de dados no Excel, depois eu jogo uma informação no BI e depois eu quero pegar e adicionar uma informação na base. Você não vai conseguir fazer isso porque o programa não entende. Tá claro ou não? Uhum. Tá? Então toda e qualquer alteração que você quiser acrescentar, ela tem que ser feita no BI, ela não pode ser feita no Excel. Por exemplo, aqui, ó, eu preciso criar uma soma de movimentação, de entrada, de despesas e de saldo. Se eu for aqui, ó, eu não tenho essa soma. Eu tenho só a data, o tipo, categoria, movimentação e saldo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dentro
do meu BI aqui que eu estou montando e eu vou criar uma medida, tá? O que eu faço? Eu gosto de fazer o seguinte, ó, vim aqui no página inicial e aqui, ó, nesse botão inserir dados, eu criar uma tabela só para criar as medidas. Por que a gente faz isso? Apenas para organização, tá? Então, ó, ele vai criar uma tabela para mim chamada medidas. Então eu quero o saldo da movimentação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui onde está escrito medidas. Aí tem algumas maneiras de fazer isso. Ou você vem aqui no nova medida, ou você vem aqui, ó, clica nesses 3 botões, nova medida, ou clica com o botão direito do mouse aqui em cima, nova medida. O processo é o mesmo. Então, eu quero fazer o total da movimentação. Então você faz isso aqui, ó. Primeiro, eu vou dar o nome da medida. Então eu coloco lá, total da movimentação. Então, igual, vou fazer a soma do quê? Da movimentação da tabela vendas. Pronto, tá feito. Dúvidas aqui? Não? Não. Tranquilo. Bom, ele criou para mim a medida. Só que agora eu preciso criar um visual para essa medida. E como que eu crio esse visual? Eu vou pegar aqui, ó, escolho qualquer um dos visuais que eu achar interessante, mas como eu quero mostrar só o valor, eu vou clicar aqui nesse 1, 2, 3, desse cartão, ó, e vou clicar direto aqui no total de movimentação, ó. Pronto. Então, esse é o meu total de movimentação. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso modificar a maneira como a pessoa vai enxergar isso. Então, eu vou clicar aqui nele, ó, nesse total de movimentação. Vou pegar aqui, clicar nesse botão, né? Para a gente começar a manipular. Só um adendo. Isso daqui que eu estou mostrando para você, ele está sendo exibido de acordo com a versão que eu tenho do Power BI aqui nessa máquina. Se você tiver uma versão mais atual ou mais antiga, você vai ter que se adaptar a ela, tá bom? Entendi. Beleza. Então aqui, ó, o rótulo de categoria é aqui embaixo, ó. Tá? Então eu não quero isso. Aí eu vou vir aqui, ó, valor do botão, tá? O valor do botão eu vou colocar uma outra cor, porque eu não quero deixar em azul, em preto, vou deixar um azul. Vou trocar essa fonte, vou pegar uma fonte um pouco mais interessante, vou pegar essa Segoy UI. Acho que ficou muito forte esse Segoy UI aqui. Vou colocar o Segoy UI sem nada. Pronto. Vou falar que eu quero exibir as unidades de maneira automática, só que eu quero que ele mostre para mim o botão, a moeda. Para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que clicar aqui onde está escrito total de movimentação e nessa caixa escolher o formato de moeda. Bom, aqui no caso, eu vou ser obrigado, como eu quero do Brasil, vou ter que procurar, ó. Então, não tem nenhuma ação, você escrever alguma coisa ele vir, tá? Então você tem que procurar mesmo. Português do Brasil. Pronto, né? E aqui, onde está escrito 1000, né? É como que eu quero as opções, ó. Então vem aqui nas casas de exibir unidades. Então se eu quero em milhão, olha lá, ó. Ele coloca em milhão. Se eu quero em bilhão, olha lá, ó. Se eu quero em nenhum, aí ele vai ficar grandão. Aí o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de deixar o automático, que daí ele fala para mim o valor que está sendo mostrado aqui, ó. Certo?
Então ele está falando que eu estou trabalhando com 1000. Então eu tenho 353,10. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco o tamanho aqui, né? Vou colocar acho que uns 30, vai ficar legal. E eu vou falar que eu quero colocar o título aqui em cima, tá? Então eu vou vir aqui no geral, vou aplicar o título e isso daqui vai ser o quê? Vai ser a movimentação. Aí eu falo, aqui tanto faz, tá? Qualquer coisa que você colocar, ele entende, não tem problema como você trabalhar aqui. Vou falar que eu quero trabalhar com ele, com esse, vou colocar esse semi-bold aqui. Vou falar que eu quero no tamanho 30. Vou falar que eu quero numa cor clara aqui, vou colocar um branco. E vou colocar uma cor de fundo para ele, ó, preto. E vou pedir para colocar centralizado. Certo? Então, eu já tenho o meu primeiro visual. Agora, eu quero fazer o total de entradas. O processo é basicamente o mesmo, tá? Vou vir aqui, ó, na medida, nova medida. Vou colocar aqui uma soma, então eu quero entradas, então vou colocar assim, né? Total de entradas. Aí eu vou falar o seguinte para ele, que eu quero a soma das entradas da tabela entrada. Ok? Aí é o seguinte, o processo que eu para poder exibir é o mesmo. Vou clicar no cartão, nota que eu não tenho nada selecionado, clico no cartão e clico no total de entradas. Ó. Aí eu quero falar para ele que eu vou aplicar a mesma formatação daqui para esse. É muito simples. Eu clico aqui, clico no pincel de formatação e jogo aqui. Prontinho. E agora, só vou vir aqui, ó, no geral e coloco o título. O título vai ser entradas. E para fazer saída é o mesmo processo. Vou vir aqui, nova medida, e vou pedir para colocar aqui as saídas. Então, saídas. Aí vou colocar ali a soma das saídas. E vou pedir de novo um outro cartão. Vou pedir para colocar as saídas. Vou pedir para colocar a mesma formatação. E eu vou pedir aqui para colocar o título. Então, vou colocar lá saídas. Bem, com isso daqui, eu tenho uma visualização dos meus objetos, certo? Só que eu preciso fazer o que agora? Eu preciso criar os meus filtros, certo? Que é isso daqui, ó. Então eu quero, por exemplo, um filtro por mês, tá? Melhor, por ano, ó. Certo? Então eu tenho os meus filtros aqui, ó. Então esse filtro eu vou pegar da tabela calendário somente os anos. Então o que que eu faço aqui? Eu vou pegar o segmentação de dados, vou pegar aqui, ó, o campo ano. Prontinho. Certo? Ó. Então, conforme eu vou mexendo aqui, ó, ele vai trocando os meus valores.
Uhum. tá? Eu só não vi Então, onde você clicou para criar a caixinha. vamos lá. Você vai procurar aqui, ó, por segmentação de dados, tá vendo, ó? Ah, tá. Sim, tá. Tá? Fechou. Beleza. Bom, aí o que que acontece? Aí você tem os formatos aqui, tá vendo, ó? Tá? Então, o que acontece é que a gente, toda vez que estamos trabalhando com um dado desse, o que que acontece? Muita gente não vai entender que essa bolinha aqui ela anda, tá? Uhum. Então o que que a gente vai falar para ele, ó? Tá vendo aqui que eu tenho essas três coisinhas aqui, ó? Eu Uhum. vou falar que eu quero pegar para ele. Ah, que não vou precisar aqui, beleza. Então, é o seguinte, então não vou precisar mexer aqui não. Ele tá direto aqui, ó, tá? Então eu quero falar para ele que eu quero mostrar isso aqui, ó, como lista, tá vendo aqui, ó? Então é o seguinte, ó, você vai clicar aqui e vai falar para colocar uma lista. Prontinho, ó, tá vendo aqui? Sim. Só que é o seguinte, tá? O meu aqui, ó, dá uma olhadinha no que eu fiz. Ele tá na horizontal, ó. E esse aqui ele tá na vertical. Então, como que eu faço para trabalhar com ele na vertical? Eu vou pegar aqui ele, ó. Clico nesse botão. Vou vir aqui onde está escrito configurações de segmentação. Vou falar que a orientação dele é horizontal, certo? Eu estou gravando a aula, tá? Então se eu estiver indo muito rápido, qualquer dúvida você pergunta, mas depois você pode retomar a aula, tá? Uhum. Beleza. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir no geral, vou pegar aqui os efeitos e vou falar, desculpa, propriedades. Propriedades, opções avançadas e vou tirar isso aqui, ó, responsivo. Pronto. Agora ele vai ficar certo para mim ali, ó. Ó. Então eu tenho aqui o ano. E conforme agora eu clico, ó, ele vai trocar para mim os dados. Certo? Aí você vai perguntar assim, Jorge, se nós estamos no ano de 2023, por que o seu tá dando até 2025? Tá? Por quê? Como a minha tabela, né, que eu fiz aqui, ó, de fluxo, eu fui puxando os dados, ele foi até 2025, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Ó, até 2025. É por isso. Mas ele não ia parar? Não, porque é aquela coisa, né? Como ele está vinculado, por isso que ele pega. Certo? Tranquilo até aqui? Uhum. Mas lógico, né? Quando a gente fala, na vida real isso não acontece. Porque você tem que cadastrar o dado para que o dado seja correto, tá? Uhum. Bom, aí o que que eu vou fazer aqui com ele ainda, ó? Eu vou falar que eu não quero esse cabeçalho, ó, aqui em cima, esse ano, ó. Vou tirar esse cabeçalho. Tá? E também eu quero tirar. Tem mais alguma coisa aqui que ele tá pegando aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó, cabeçalho de segmentação. Pronto, saiu. Bom, aí o seguinte. O que que eu quero fazer? Vamos voltar aqui para ele. Eu quero pegar uma tabela mostrando para mim, ó, os meses do ano. Certo? Então, vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou pegar de novo a minha caixinha aqui e vou colocar o mês abreviado. Tá? Opa, peguei errado aqui. É esse aqui. Pegou errado de novo. Segmentação. Agora, não, é a segmentação mesmo. É que eu tinha pegado o cartão sem querer. Você clicou 2 vezes no cartão, Ato reflexo. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui nele de novo. Vou falar que eu quero na horizontal. Vou falar que eu não quero
responsivo. Responsivo é que se eu estiver utilizando isso na internet, ele arruma certinho, mas aqui como eu estou mostrando, não tem problema, tá? Bem, agora o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu preciso falar para ele, aqui no visual, não quero cabeçalho. Ó, só para você entender, tudo aqui, ó, eu consigo trocar, tá vendo? Ó, consigo trocar a cor do valor, eu consigo trocar o tamanho do valor, tá? Mas esse tipo de coisa é pra, a gente fala, né? É pra dourar a pílula, né? Certo? Mas sempre você vai ver aqui o que você quer e vai trabalhar com ele. Depois a gente vai fazer trabalhando aí com API, que daí eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Beleza. Ó, aí eu vou falar para ele que esse dado aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está por ordem alfabética. Então eu não quero que ele fique por ordem alfabética. Eu quero que ele fique por ordem do mês. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na tabela, vou pegar aqui o meu calendário, ó, vou vir aqui nas tabelas, vou pegar o calendário. Aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, que o meu mês abreviado, tá vendo aqui, ó? Ele tem que ser a categoria pelo, cadê? Aqui, ó, classificar coluna por mês. Agora, olha lá, ó, ele ficou correto a minha tabela. Entendeu ou não? Uhum. Beleza, então isso daqui são coisas que você vai ter que analisar. Agora o que acontece? A minha granulação agora, ela fica muito mais fácil de eu fazer. Porque é o seguinte, ó. Eu quero fazer aqui uma granulação sabendo, por exemplo, todos os meus dados de 2018 do mês de janeiro. Olha lá, ó. Eu quero, sei lá, de 2021, só aqui de março. Olha lá, ó. Uhum. Entendeu? Dúvidas aqui? Não. Por que não ficou em branco entradas? Porque eu não tenho nada de março de 2021, tá? Logicamente, o que acontece aqui, tá, Lucas? Essa base de dados, eu fiz de qualquer jeito, tá? Não peguei nenhum dado oficial, mas é para você entender como que funciona. Então, com isso daqui, ó, só para você ter uma ideia, com essas duas ações que a gente fez, tá? De eu ter um dado que está sendo trabalhado com a medida, eu já consigo verificar várias informações dentro da minha tabela, certo? Logicamente, eu estou fazendo isso aqui com movimentação, entrada e saída. Você vai ter que, aí logicamente, você vai ter que pegar isso que eu estou te explicando e aplicar no que você precisa, entendeu? Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma média para saber a minha movimentação. Entendeu? Eu quero saber qual é o meu valor médio. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma medida para o valor médio, certo? E como que eu faço uma medida para o valor médio da movimentação? Você vem aqui onde estão as medidas, nova medida, e eu quero saber o seguinte: a média da movimentação. Aí eu coloco, né, a média em inglês é average, do que? Da movimentação, ó, da vendas movimentação. Pronto. Aí o que eu quero fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar, criar um cartão, vou jogar aqui, ó, média da movimentação, e olha ali, ó. Aí o processo é o mesmo. Vem aqui no painel de formatação, joga aqui dentro. Vou vir aqui, colocar o título dele como média da movimentação.
Tá entendendo? Tá difícil? Não, tá tranquilo. Então, quando você faz isso, o que acontece? Eu consigo ter uma análise muito mais interessante do meu padrão. Ah, só uma coisa. Você está vendo que aqui, ó, o entrada, saída e movimentação, elas não ficaram com o símbolo da moeda. Por quê? Porque eu não pedi essa formatação. Então eu tenho que sempre a formatação da medida, ó, você tem que clicar na medida e aplicar o que você quer, ó. Certo? Opa, tem que pegar aqui o português do Brasil, né, Jorge? Ó. Olha lá. Aqui também. Vou pegar aqui, ó, o entradas. Vou falar para ele que eu quero o português do Brasil. E quero pegar as saídas. Opa. E quero jogar o português do Brasil. Prontinho. Isso é importante? Sim, porque você está mostrando isso para alguém, tá? Bom, agora a gente vai fazer o gráfico. Então eu quero fazer esse gráfico aqui, ó, tá? Por exemplo, eu quero saber a soma das despesas por categoria, tá? Então como que eu faço isso? Bem simples, tá? Vou pegar aqui esse gráfico de barra, esse gráfico de coluna, né? Que é mais fácil para a gente colocar. E o que eu quero então? Eu quero pegar o meu total de entradas e eu quero as minhas categorias. Ó. Certo? Então, ele já tem aqui as minhas categorias. Tudo bem? Uhum. Beleza, né? Então, é assim que você faz esse tipo de dado, tá? Você faz esse gráfico. Ah, mas eu acho que o gráfico de pizza não ficou legal. Esse gráfico de barra ficou legal. Eu vou trocar para o gráfico de pizza, ó. Pronto. Aí você tem uma verificação bem mais interessante do que o outro. Jorge, eu quero colocar também aqui, saber o meu total de saída. Tem como? Tem. Você pode vir aqui, ó, pegar o saída e jogar aqui embaixo, ó, nos valores, ó. Certo? Uhum. Tudo bem? Sim. Tá? Opa. Ó. Aí você já tem agora um monte de ações um pouco mais interessantes para você manipular. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não. Tá? E assim, como que eu faço para manipular o gráfico? Vem aqui no gráfico. Aí, por exemplo, esse rótulos de detalhes, que é isso aqui, ó. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar só o percentual, ó. Prontinho. Certo? Olha ali. Certo. Então a gente começou a entender como que eu trabalho isso daqui. Eu consigo colocar que nem uns botões aqui em cima falando sobre para ficar alterando esse gráfico aqui? Como assim? Tipo, que nem você falou ali, eu quero mostrar só o percentual. É, Aí vamos supor, colocar aqui percentual, colocar sei lá, as entradas, quero colocar só sim, o gasto de salário. sim, só que Aí faz o mesmo processo que nem a data aqui? não, porque é o seguinte, como você vai ter, você quer, por exemplo, você quer mostrar aqui o percentual, correto? Só que daí você quer fazer algo automático para a pessoa clicar e fazer um outro, não é isso? Uhum. Então, aí você tem que trabalhar com indicadores, cara. Indicadores, o que é um indicador? O indicador é quando eu tenho uma tabela, né? E eu vou criando várias, porque ó, é como se fosse uma fotografia. Porque esse gráfico aqui ele mostra uma coisa, correto? Sim. Aí eu teria que duplicar esse gráfico, né? Ó, Ctrl C, Ctrl V, eu duplico esse gráfico aqui. E esse gráfico ele vai mostrar outra coisa para mim, ó. Então você quer, sei lá,
Vamos dizer que aqui eu quero mostrar só o valor dos dados. Só para você entender, ó. Tá vendo? Aí eu criaria um botão, para que quando eu clicasse no botão ele mostrava a porcentagem e um outro botão ele mostra a categoria. Ficaria um em cima do outro. Entendeu ou não? Eu tenho que colocar esse cara aqui sobre esse aqui. Isso, teria que fazer isso aqui, ó. Esse sobre esse. Ó. É que eu não sei se eu tenho um aqui para mostrar para você. Deixa eu ver se eu tenho. Indicadores, acho que é isso aqui. Eu também não sei se é isso que você quer. Só vou abrir aqui. Tá. Eu abri o errado. Porque aqui no indicador, só que ele usa os... Ele abre... Deixa eu... Enquanto ele tá carregando aqui, ó. O problema é que tá, tem que esperar carregar agora. Ó, esperar ele carregar, hein? Aquele... Como eu tô transmitindo, é por isso que tá... Ah, que legal. Ó, mas é isso aqui, ó, tá? Eu coloco barras, tá? Ó, aí ele vai mostrar o gráfico de barras. Se eu coloco o mapa, ele vai mostrar o mapa. Certo? Então, não sei se é isso que você queria, mas eu consigo criar botões para mostrar vários tipos de gráficos dentro dele. Isso, basicamente é isso mesmo. Sim, então, só que isso daqui não é assim uma ação, entendeu? São várias ações que você tem que fazer para que isso aconteça. Tá? Entendi. Mais alguma dúvida? De imediato é isso. Beleza, né? Bom, agora é o seguinte. O que nós vamos fazer é criar... Oh, meu Deus do céu, fecha aqui. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Ai, filho. Nós vamos pegar e nós vamos criar uma... Deixa eu ver se aqui eu tenho ele. Não, acho que não. Nós vamos criar esse gráfico aqui, ó. Cadê? Esse gráfico aqui, que ele está mostrando para mim o seguinte, ó. Ele está mostrando para mim a minha soma dos despesas, a soma de entrada e está utilizando o ano, certo? E isso daqui eu vou estar utilizando o gráfico de linha, tá?
esse gráfico aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Ó, então, eu vou tirar esse gráfico daqui, que eu não preciso dele aqui. Vou dar uma diminuída no gráfico. Aí é o seguinte, ó, vou pegar o gráfico aqui. Ó, então o que que eu quero pegar nesse gráfico? Nota que aqui ele coloca, ó, eixo X, eixo Y, eixo secundário e legenda. Então, o que que eu tenho no eixo X? Então, no meu eixo X, eu tenho a minha categoria, que é o mês e ano. Então, eu vou pegar aqui, ó, tá? No caso, como eu não criei a coluna de mês e ano, eu peguei só de mês, eu vou pegar aqui a coluna mês, ó. Então, eu pego aqui a coluna mês, abreviada, e jogo aqui, ó, no eixo X. Depois, a coluna do eixo Y, o que que eu quero no eixo Y? Eu quero a soma de despesas, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar, no caso aqui, né, o total de saídas, né, ó, no eixo Y. Certo? E eu vou querer também a soma de, opa, é aqui, ó. Saída aqui, senão ele vai pegar a soma e não dá certo. E a soma de entrada. Certo. Bom, por que que não está aparecendo nada? Porque eu estou movimentando, ó, só um mês. Eu vou pegar aqui 2 meses, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Uhum. Olha lá ali. Ok? Beleza. Tá ok? Bom, e então para a gente poder terminar isso aqui hoje, o que que nós vamos fazer? Nós vamos publicar. Porque o que que acontece? O Power BI, isso que a gente está mostrando aqui, ele é onde você cria. Só que, logicamente, você tem que publicar isso para que a pessoa possa ver esse dado. Ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no menu Arquivo e vou pedir para publicar. Certo? E publicar no Power BI. Só um adendo. Você só consegue publicar se você tiver uma conta de empresa. Se você não tiver uma conta de empresa, você não consegue publicar, tá? Então vou vir aqui no salvar, aí vou dar um nome qualquer aqui para ele, aquele trabalho eu vou colocar como aula 2 para saber o que que é. E vamos pedir para salvar. Agora espera um pouquinho, né? Ele vai ter que carregar ali para mim. Ó. Aí onde que eu vou salvar? No meu workspace, ó. Então é onde que eu tenho. Agora espera um pouquinho. Ele está publicando. E vou pedir para abrir. Aí, tá vendo? Ó, a minha conta de empresa. Vou colocar a senha aqui. Pedir para entrar. Ó. Ó, então é isso que você mostra para os seus clientes, entendeu? Você não vai mostrar o que você fez lá no Power BI, entendeu? E, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho todos os dados que eu criei, que eu trabalhei com ele, ó. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse relatório de vendas aqui, ó, que é um outro que eu fiz, ó. Com isso aqui eu estou trabalhando um KPI, tá vendo, ó? Tá? Aí vamos pegar aqui de novo, procurar de novo aqui. Eu vou pegar esse aula 2 aqui, ó. Olha lá, ó. Esse daqui eu já tenho um gráfico mostrando para mim, ó, se ele atinge a meta e se ele não atinge a meta. Tá vendo? Uhum.
tá? Então, qual que é o objetivo principal do Power BI? É você fazer isso, é você pegar, não precisa você fazer simples sempre dashboards, mas você tem que mostrar para a pessoa o que eu quero. Então aqui eu estou falando para ele, é um faturamento total de meta de vendas por valor por marca. E o que acontece? Se essa minha barra, ela tiver, ó, se o meu valor, né, ele tiver para baixo da barra, quer dizer que ele não atingiu a meta. E se ele tiver para baixo da meta, ó, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, eu aumento a meta, ó, eu diminuo ou eu aumento a meta, ó. Certo? Ok? Então tudo isso a gente vai ver dentro do nosso curso aí. Beleza. Tá? Não sei se está ficando claro para você, se está muito complicado. Não, tá ajudando já. Tá ajudando? É Uhum. porque assim, tá, Lucas? O que acontece sempre é assim. É que quando eu estou trabalhando com o Power BI, são duas coisas totalmente diferentes, o Excel do Power BI. Então, antes de você ir para o Power BI propriamente dito, o ideal é que você transpegue e crie uma sequência de relatórios que você precisa visualizar. Porque depois que você criar essa sequência de relatórios, aí você vai conseguir trabalhar com ele legal. Certo? Uhum. Tranquilo? Sim. Eu só fazer uma pergunta, Pois que não. nem ali você mostrou. Eu tenho, vamos supor, várias ações ali, que Uhum. nem você mostrou ali. Tem o da meta, né? O da barra lá. Sim. Eu tenho, vamos supor, esse daqui que você me mostra a movimentação e tal, tudo mais. Uhum. Eu consigo linkar um Sim. só, um principal. Chegar como se fosse o dashboard mesmo, né? Que nem aqui eu coloco o principal aqui, ó. Eu quero só um botão aqui que fala, ó, eu vou trazer o que vai me mostrar essa aula 2 aqui. O outro botão que vai me trazer só Sim. os partes de metas. Porque daí o que acontece? Você não tem aqui a página 1, né? Aí você vai criando Uhum. páginas aqui. Entendeu? Ah, tá. Você vai criando Sim. várias páginas. Só que daí o que você vai fazer? Você vai criar botões para isso. Aqui eu não sei se eu tenho alguma coisa. Acho que eu não vou ter nada aqui preparado. Bom, mas Uhum. dá para fazer. É isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui são botões. Aí conforme eu clico, ó, ele vai abrir um valor. Aqui como tá, não tem nada pronto, mas ele abre para Uhum. mim outro dado, tá vendo? Ó, dá uma olhada aqui, ó, meta 570, quer ver, ó? Vou pedir para voltar aqui, ó. Vou pegar outro dado aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Olha lá, tá vendo que mudou aqui para 565? Uhum. Então, você pode fazer. Basicamente é isso, Então, você pode fazer isso tanto com um monte de gráfico ou com dashboard, mas a gente vai aprender a fazer. Ah, então show. Beleza? Chique. Ó, beleza. Então é o seguinte, ó. Assim que a aula subir,